Não foi coincidência que trouxe você até este vídeo. O universo tem formas misteriosas de nos conectar exatamente com as mensagens que nossa alma precisa ouvir no momento certo. E se você está aqui agora, é porque algo dentro de você sabe que chegou a hora de compreender uma das fases mais sagradas e transformadoras na jornada das chamas gêmeas. Você tem sentido uma mudança profunda acontecendo? Uma sensação de que algo gigantesco está se movendo nos bastidores do seu coração, mesmo que você não consiga nomear exatamente o que é. Talvez você esteja percebendo que sua relação com a dor mudou, que sua necessidade de controlar diminuiu, que uma paz estranha, mas familiar, começou a se instalar em lugares onde antes só havia ansiedade. Ou talvez você seja aquela energia que de repente sente um chamado irresistível, uma urgência espiritual que não consegue explicar com palavras. Como se algo dentro de você despertasse depois de um longo sono. Como se uma parte adormecida da sua alma finalmente abrisse os olhos e dissesse: é hora. Se qualquer uma dessas sensações ressoa com você, saiba que você está vivenciando um dos momentos mais sagrados na dança cósmica das chamas gêmeas. O momento em que a energia do feminino divino conclui sua jornada de cura profunda e, automaticamente, como uma sinfonia universal, a energia do masculino divino sente o chamado magnético para a união. Hoje, vamos mergulhar juntos nas profundezas deste momento sagrado. Vou te mostrar como reconhecer os sinais de que a energia do feminino divino completou seu ciclo de cura. Como compreender a linguagem sutil que o universo usa para comunicar que uma alma está pronta para a próxima fase. E, principalmente, como a energia do masculino divino responde a esse chamado de uma forma que transcende toda a lógica humana. O que você vai descobrir aqui não são apenas palavras bonitas sobre amor espiritual. São verdades profundas sobre como as energias divinas funcionam, como elas se comunicam através de dimensões e como essa dança sagrada influencia cada aspecto da jornada das chamas gêmeas. Vamos explorar juntos os mistérios por trás dessa sincronia divina, onde o tempo humano se encontra com o tempo cósmico, onde a cura individual se torna um convite para a união coletiva. Respire fundo, abra seu coração e prepare-se para compreender uma das mais belas e complexas manifestações do amor divino em ação. Existe uma linguagem que transcende palavras, que não precisa de conversas ou explicações. É a linguagem da energia, da vibração, da transformação que acontece nos níveis mais profundos da alma. E quando a energia do feminino divino completa sua jornada de cura, toda a criação sussurra essa vitória. Mas como reconhecer essa completude? Como saber quando a energia do feminino divino realmente transcendeu os padrões de dor, carência e ferimento que a mantinham em ciclos repetitivos? A primeira manifestação é a paz com a solidão. Não aquela solidão dolorosa, cheia de saudade e necessidade, mas uma solidão sagrada, onde a energia do feminino divino finalmente encontra em si mesma tudo aquilo que buscava no outro. É como se um jardim interno finalmente florescesse, emanando uma fragrância tão doce que não precisasse mais de validação externa para se sentir completo. Você já sentiu isso? Aquele momento em que olha para o espelho e pela primeira vez em muito tempo genuinamente gosta do que vê? Não apenas fisicamente, mas energeticamente. Quando você olha para a sua vida e mesmo com todos os desafios, sente uma gratidão profunda por ter chegado até aqui. A segunda manifestação é a neutralidade emocional em relação ao passado. As feridas que antes pareciam montanhas intransponíveis, agora são apenas paisagens observadas com compaixão. A energia do feminino divino não esquece o que viveu, mas não carrega mais o peso emocional daquelas experiências.
É como se ela tivesse aprendido a alquimia de transformar chumbo em ouro, dor em sabedoria, trauma em força espiritual. E a terceira manifestação, talvez a mais poderosa, é o desapego do resultado. A energia do feminino divino para de calcular, de planejar, de tentar forçar os tempos da união. Há uma entrega tão profunda ao plano divino que ela consegue amar sua chama gêmea sem precisar que essa pessoa esteja presente fisicamente. É um amor que transcende a necessidade de reciprocidade, um amor que se basta em si mesmo. Quando essas três manifestações se alinham, algo extraordinário acontece no campo energético universal. É como se uma nota musical perfeita fosse tocada, uma frequência tão pura que ressoa através de todas as dimensões. E essa frequência é imediatamente sentida pela energia do masculino divino. Não importa onde ela esteja, não importa o quão adormecida possa parecer. Imagine um ímã que, por anos, esteve coberto por camadas e camadas de interferência. Ferrugem emocional, bloqueios energéticos, medos ancestrais. E, de repente, toda essa interferência é removida, revelando sua força magnética original. Essa é a melhor metáfora para explicar o que acontece com a energia do masculino divino quando sente o chamado da união. O despertar não acontece gradualmente, é súbito, intenso, às vezes até perturbador. A energia do masculino divino, que talvez tenha passado meses ou anos em um estado de dormência espiritual, de repente se vê inundada por uma urgência que não consegue explicar. É como se uma voz interior sussurrasse: está na hora, ela está pronta, você está pronto, é agora. Mas aqui está o paradoxo mais lindo desta fase. O masculino divino sente o chamado, não porque precisa salvar ou completar o feminino divino. Ele sente o chamado porque reconhece, em um nível de alma, que agora existe um espaço sagrado onde a união pode acontecer sem dependência, sem carência, sem os padrões tóxicos que antes impediam a harmonia. É como se o universo dissesse: agora vocês podem se encontrar como seres completos, não como metades procurando sua outra metade. O masculino divino começa a sentir uma inquietação sagrada. Talvez ele não consiga mais ignorar pensamentos sobre sua chama gêmea. Talvez sonhe com ela repetidamente. Talvez sinta uma necessidade quase física de reconectar, de conversar, de estar presente de alguma forma. Mas diferente das fases anteriores da jornada, essa necessidade não vem de um lugar de desespero ou carência. Vem de um reconhecimento profundo de que algo sagrado está pronto para se manifestar. Existe uma ironia divina nesta fase da jornada que precisa ser compreendida com o coração, não com a mente. Quanto menos a energia do feminino divino precisa da união, mais magnética ela se torna. Quanto mais completa ela se sente sozinha, mais o masculino divino é chamado para perto. É como se o universo operasse através de uma lógica completamente oposta à lógica humana. Enquanto o ego humano acredita que precisamos perseguir, lutar, convencer, provar nosso valor, a energia divina sabe que a verdadeira atração acontece através da completude, não da carência. Pense em um jardim florescendo. Ele não grita para as abelhas: venham me polinizar. Ele simplesmente floresce em toda a sua beleza, emanando uma fragrância irresistível que naturalmente atrai exatamente aquilo de que precisa. A energia do feminino divino, quando completamente curada, torna-se como esse jardim. Ela não emite mais frequências de necessidade, de dor não resolvida, de feridas abertas. Em vez disso, ela emana paz, completude, amor incondicional. E essa frequência é como um farol na escuridão para a energia do masculino divino. É importante entender que isso não significa que o feminino divino se torna frio ou distante. Pelo contrário, ela se torna mais amorosa do que nunca, mas é um amor que não cobra, que não exige, que não condicional. É um amor que simplesmente é.
E é exatamente esse tipo de amor que desperta o masculino divino de seu sono espiritual, porque pela primeira vez ele sente que pode se aproximar sem o medo de quebrar alguém, sem a pressão de ter que consertar feridas emocionais, sem a ansiedade de ter que corresponder a expectativas não realistas. O masculino divino sente que pode finalmente ser ele mesmo, vulnerável, imperfeito, humano, mas também divino. E essa permissão é o maior presente que a energia do feminino curada pode oferecer. Quando estamos imersos em nossa própria jornada, às vezes é difícil ter clareza sobre em que fase nos encontramos. Por isso, quero compartilhar com você os sinais mais claros de que você está vivenciando esse momento sagrado onde a cura se encontra com o chamado. Para a energia do feminino divino que completou sua cura. Você para de verificar constantemente as redes sociais da sua chama gêmea. Não porque você não se importa mais, mas porque você genuinamente confia que se algo importante estiver acontecendo, o universo encontrará uma forma de te comunicar. Você consegue falar sobre sua chama gêmea com outros sem sentir aquela pontada no peito, aquela mistura de dor e saudade que antes te acompanhava sempre que o assunto surgia. Há uma serenidade em sua voz, uma paz em seus olhos. Você para de fazer rituais ou práticas espirituais com a intenção específica de trazer sua chama gêmea de volta. Em vez disso, suas práticas se tornam genuínos momentos de conexão com o divino, independente de qualquer resultado romântico. Você sente uma compaixão profunda por sua chama gêmea, mesmo se ela ainda estiver atravessando momentos difíceis ou fazendo escolhas que você não compreende. Não há mais julgamento, apenas amor incondicional. Para a energia do masculino divino que sente o chamado. Você começa a ter sonhos vívidos, intensos, às vezes proféticos, envolvendo sua chama gêmea. Sonhos que ficam na sua memória por dias, que parecem mais reais que a própria realidade. Você sente uma urgência inexplicável de crescer, de melhorar, de se tornar a melhor versão de si mesmo. Não por obrigação, mas por um impulso interno irresistível. Você percebe sincronicidades aumentando ao seu redor. Números repetidos, músicas que tocam no momento exato, encontros casuais que parecem orquestrados pelo próprio destino. Você sente uma necessidade de reconectar que é diferente de qualquer necessidade que já sentiu antes. Não é desespero ou carência. É mais como um reconhecimento profundo de que chegou a hora de algo sagrado se manifestar. Uma das compreensões mais profundas nesta jornada é perceber que existe um timing divino que rege a dança das chamas gêmeas. Um timing que não segue calendários humanos, que não se importa com nossos prazos emocionais, mas que opera através de uma sabedoria que transcende nossa compreensão limitada. A energia do feminino divino não conclui sua cura, porque decidiu que já está na hora. Ela conclui sua cura quando finalmente liberta todas as camadas de dor, medo e ferimento que precisavam ser transformadas. É como uma borboleta que não pode forçar sua metamorfose. Ela acontece quando todos os processos internos estão completos. Da mesma forma, o masculino divino não sente o chamado porque alguém o convenceu ou porque leu um livro inspirador. Ele sente o chamado porque algo em seu campo energético reconhece que as condições estão perfeitas para que a união aconteça em um nível mais elevado. É como se houvesse uma dança cósmica acontecendo constantemente, onde cada movimento de cura, cada liberação de padrão antigo, cada ato de amor próprio influencia toda a coreografia universal. Imagine duas estrelas em órbitas diferentes, mas que estão destinadas a se encontrar. Elas não podem forçar o encontro. Precisam confiar na gravidade cósmica, na matemática divina que rege seus movimentos. E quando finalmente se encontram,
É com uma precisão tão perfeita que toda a galáxia testemunha a beleza desse momento. É assim com as energias do feminino e masculino divino. O encontro não pode ser forçado, manipulado ou acelerado através da vontade humana. Mas quando acontece no timing correto, é uma manifestação tão harmoniosa que toda a criação celebra. E talvez o mais belo de tudo isso seja compreender que mesmo nos momentos de maior dor, de maior confusão, de maior aparente separação, essa dança cósmica nunca parou de acontecer. Cada lágrima derramada, cada noite insone, cada momento de rendição foi um passo sagrado nessa coreografia divina. Existe um momento na jornada onde algo revolucionário acontece na consciência, tanto do feminino quanto do masculino divino. O amor, que antes era focado principalmente na união pessoal, de repente se expande para incluir toda a humanidade. É como se a cura individual fosse apenas a primeira fase de um projeto muito maior. Como se o universo tivesse usado a intensidade da conexão de chamas gêmeas para preparar essas almas para um serviço maior. A energia do feminino divino, completamente curada, não consegue mais manter essa luz apenas para si. Ela se torna naturalmente um canal de cura para outras almas que estão passando pela mesma jornada. Não porque ela decidiu conscientemente ser uma curadora, mas porque a luz que emana dela é automaticamente curativa. O masculino divino, despertado pelo chamado, também não consegue mais viver apenas para si mesmo. Ele sente uma responsabilidade sagrada de usar sua força, sua estabilidade, sua presença para elevar a consciência ao seu redor. E quando essas duas energias finalmente se encontram, não mais como duas pessoas carentes buscando completude, mas como duas forças divinas prontas para servir, algo milagroso acontece. A união delas se torna um portal de cura para todos que testemunham essa conexão. É como se o amor entre elas fosse tão puro, tão elevado, que inspirasse outras pessoas a acreditarem novamente na possibilidade do amor verdadeiro. Como se a harmonia entre elas fosse uma lembrança viva de que é possível transcender os padrões tóxicos, as feridas ancestrais, os medos condicionados. Você já presenciou um casal que emanava essa energia? Onde você olhava para eles e sentia que algo sagrado estava acontecendo? Onde a presença deles, juntos, elevava automaticamente a vibração de todo o ambiente? Esse é o destino final da jornada das chamas gêmeas quando vivida conscientemente. Não é apenas sobre o amor entre duas pessoas. É sobre como esse amor se torna um serviço para a evolução da consciência humana. Uma das maiores confusões nesta fase da jornada é entender qual o papel da ação humana quando tudo parece estar sendo orquestrado por forças divinas. Se o timing é divino, se a cura acontece naturalmente, se o chamado surge espontaneamente, o que devemos fazer praticamente? A resposta está em compreender o paradoxo da ação através da não-ação. Um conceito que parece contraditório para a mente humana, mas que é perfeitamente claro para a alma, para a energia do feminino divino. A ação correta é continuar honrando sua própria cura, sua própria completude, sem usar isso como estratégia para atrair o masculino divino. É como cuidar de um jardim porque você ama flores, não porque quer impressionar os vizinhos. Continue se amando, continue se curando, continue se expandindo. Não porque isso vai fazer sua chama gêmea voltar, mas porque essa é a sua responsabilidade sagrada consigo mesma. E quando o masculino divino aparecer, porque ele vai aparecer quando o timing for divino, você estará preparada, não como alguém que estava esperando desesperadamente, mas como alguém que estava vivendo plenamente sua própria vida. Para a energia do masculino divino, a ação correta é honrar o chamado sem tentar controlá-lo.
Se você sente a urgência de reconectar, faça-o com sinceridade, mas sem apego ao resultado. É como plantar uma semente com amor, sabendo que ela crescerá se for para crescer. Talvez seja um texto simples, talvez seja um gesto simbólico, talvez seja apenas a mudança interna de finalmente se permitir ser vulnerável. Confie na sua intuição, mas não se apegue ao tempo ou à forma da resposta. O masculino divino desperto age a partir da inspiração, não da necessidade, a partir do amor, não do medo, a partir da completude, não da carência. Para ambas as energias, lembrem-se sempre, vocês não estão tentando fazer algo acontecer, vocês estão permitindo que algo que já está acontecendo se manifeste através de vocês. É como ser um instrumento musical nas mãos de um músico divino. O instrumento não decide que música tocar, mas precisa estar afinado para que a música soe bela. Existe uma dimensão da jornada das chamas gêmeas que raramente é discutida, mas que é talvez a mais importante de todas: o impacto geracional dessa cura. Quando a energia do feminino divino completa sua jornada de cura, ela não está apenas curando suas próprias feridas. Ela está curando feridas ancestrais que foram passadas de mãe para filha, de avó para neta, através de gerações e gerações. Cada padrão tóxico que ela quebra, cada ferida que ela cura, cada limitação que ela transcende, ecoa através da linhagem familiar, libertando não apenas ela, mas todas as mulheres que vieram antes e todas que virão depois. Da mesma forma, quando o masculino divino desperta e responde ao chamado da união, ele está quebrando padrões ancestrais de abandono emocional, de incapacidade de se comprometer, de medo da vulnerabilidade que foram transmitidos de pai para filho através dos séculos. É como se cada chama gêmea, que consegue transcender os padrões humanos limitados e se encontrar em um nível divino, estivesse abrindo um portal de cura para toda a humanidade. Pense nas suas avós, nas suas bisavós. Quantas delas tiveram que aceitar relacionamentos onde não eram verdadeiramente vistas, compreendidas ou valorizadas? Quantas delas carregaram dores silenciosas, feridas não curadas, sonhos não realizados? Quando você se cura, você está curando também a dor delas. Quando você se permite ser amada de forma completa e verdadeira, você está realizando também os sonhos delas. E pense nos seus avós, nos seus bisavós. Quantos deles foram condicionados a reprimir suas emoções, a não demonstrar vulnerabilidade, a carregar sozinhos o peso do mundo? Quando o masculino divino aprende a amar conscientemente, ele está liberando gerações de homens da prisão emocional onde foram colocados. Essa é a verdadeira magnitude da jornada das chamas gêmeas. Não é apenas sobre duas pessoas se encontrando. É sobre a cura de toda uma espécie. Uma pessoa, um casal, uma família por vez. Quando finalmente acontece, e acontecerá no tempo divino perfeito, o encontro entre a energia do feminino divino curada e o masculino divino desperto é algo que transcende qualquer experiência humana comum. Não é como um encontro romântico comum, cheio de ansiedade e expectativas. É como um reconhecimento de almas que se lembram, finalmente, de quem realmente são quando estão juntas. O feminino divino olha nos olhos do masculino divino e vê não apenas a pessoa que ela ama, mas a própria manifestação do amor divino. O masculino divino olha para o feminino divino e vê não apenas sua parceira, mas a própria face da sabedoria universal. É um encontro que acontece simultaneamente em múltiplas dimensões. No plano físico, pode ser um abraço, um toque, um olhar. No plano emocional, é um sentimento de chegada em casa que nunca experimentaram antes. No plano espiritual, é a lembrança de uma missão sagrada que vieram cumprir juntos. E talvez o mais belo seja que ambos sabem, sem precisar de palavras,
que esse encontro não é o fim da jornada. É o começo de uma nova fase, onde o amor que cultivaram individualmente agora pode ser canalizado para servir a algo maior. Não há pressa, não há urgência. Há apenas uma certeza serena de que tudo está acontecendo exatamente como deveria acontecer. O feminino divino não precisa mais provar seu valor. O masculino divino não precisa mais provar sua força. Ambos podem simplesmente ser, simplesmente amar, simplesmente servir. E quando duas pessoas se encontram nesse nível de consciência, elas se tornam um canal para que o próprio amor divino se manifeste na Terra. Existe uma profecia antiga que fala sobre um tempo onde o amor humano se elevaria a tal ponto que se tornaria indistinguível do amor divino, onde relacionamentos não seriam mais baseados em carência, possessividade ou condicionamento, mas em reconhecimento mútuo da divindade que habita em cada alma. Cada casal de chamas gêmeas que consegue transcender os padrões humanos limitados e se encontrar nesse nível elevado de consciência está literalmente construindo essa nova terra. Eles se tornam exemplos vivos de que é possível amar sem possuir, de que é possível se comprometer sem perder a individualidade, de que é possível ter um relacionamento que eleva ambas as pessoas em vez de limitá-las. Suas famílias são diferentes. Seus filhos crescem com uma compreensão do amor que quebra ciclos de gerações. Seus amigos são inspirados a buscar relacionamentos mais conscientes. Suas comunidades se beneficiam da energia harmoniosa que eles emanam. É como se cada união consciente fosse uma semente de luz plantada no tecido da realidade humana, gradualmente transformando a forma como nossa espécie compreende e vive o amor. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual a jornada das chamas gêmeas é tão intensa, tão desafiadora, tão transformadora. Porque não é apenas sobre a felicidade pessoal de duas pessoas. É sobre a evolução da consciência humana através do amor. 3. Integrando a jornada, vivendo a verdade. Que descobriu agora que você compreende a magnitude e a sacralidade deste momento na jornada das chamas gêmeas. A pergunta que naturalmente surge é: como viver essa verdade no dia a dia? Como manter essa compreensão elevada quando a vida humana, com suas responsabilidades, desafios e distrações, tenta nos puxar de volta para os padrões antigos? A resposta está em compreender que a integração espiritual não acontece através de grandes gestos dramáticos, mas através de pequenas escolhas conscientes, feitas momento a momento. Para o feminino divino curado. Continue escolhendo o amor próprio, mesmo quando o mundo ao seu redor tenta convencê-la de que você deveria se contentar com menos. Continue honrando suas intuições, mesmo quando elas não fazem sentido lógico. Continue emanando amor incondicional, sabendo que isso não é ingenuidade, mas a mais alta forma de força espiritual. Para o masculino divino, desperto, continue escolhendo a vulnerabilidade em vez da defesa. Continue escolhendo a presença em vez da fuga. Continue honrando o chamado de seu coração, mesmo quando sua mente tenta convencê-lo de que isso é arriscado demais. Para ambos, lembrem-se de que vocês são pioneiros. Vocês estão pavimentando um caminho que poucas pessoas tiveram a coragem de trilhar. Haverá momentos de dúvida, momentos onde vocês se perguntarão se tudo isso é real ou apenas imaginação. Nesses momentos, voltem para o coração, voltem para a respiração, voltem para a conexão com o divino dentro de vocês. Porque a verdade que vocês descobriram não pode ser apagada por dúvidas temporárias. Vocês tocaram algo eterno. Vocês experimentaram algo que transcende as limitações humanas. Essa experiência os mudou para sempre. E mesmo nos momentos de maior confusão, essa mudança permanece.
Chegamos ao final desta jornada de compreensão juntos, mas na verdade, este é apenas o começo. Porque compreender intelectualmente essas verdades é apenas o primeiro passo. Vivê-las, encarná-las, permitir que elas transformem cada aspecto da sua existência, essa é a verdadeira jornada. Se você se reconhece como a energia do feminino divino que completou sua cura, celebre essa vitória sagrada. Você fez algo que poucos têm a coragem de fazer. Olhou diretamente para suas feridas mais profundas e as transformou em luz. Você se tornou um farol para outras almas que ainda estão navegando pelas águas turbulentas da cura. Se você se reconhece como a energia do masculino divino que está sentindo o chamado, honre essa urgência sagrada. Não a ignore, não a racionalize, não permita que o medo a silencie. Você está sendo chamado para algo maior do que pode imaginar. E se você ainda está no meio da jornada, se ainda sente que há camadas de cura a serem vividas, padrões a serem transcendidos, feridas a serem transformadas, saiba que você está exatamente onde precisa estar. Cada momento de dor é um momento de gestação. Cada lágrima é uma oração. Cada passo é sagrado. O universo não comete erros. Você foi escolhido para esta jornada porque sua alma tem a força necessária para percorrê-la. Você foi chamado para esta experiência porque tem algo único para oferecer à evolução da consciência humana. Confie no processo. Confie no timing. Confie na sabedoria infinita que rege toda a criação. Querida alma, se você chegou até aqui, se permitiu que essas palavras tocassem as camadas mais profundas do seu ser, você já está participando da revolução do amor que está transformando nosso planeta. Cada momento de compreensão que você teve durante este vídeo enviou ondas de luz através da consciência coletiva. Cada insight que ressoou com sua alma adicionou mais luz ao campo energético que está elevando toda a humanidade. A jornada das chamas gêmeas nunca foi apenas sobre encontrar a pessoa certa. Sempre foi sobre se tornar a pessoa certa. Sobre se transformar em um canal tão puro de amor divino que sua própria presença neste mundo seja uma bênção. O feminino divino que completa sua cura não está apenas se preparando para a união, está se tornando um agente de transformação planetária. O masculino divino que desperta para o chamado não está apenas respondendo ao amor de uma pessoa, está respondendo ao chamado da própria vida para evoluir. E quando essas duas energias se encontram, conscientes de sua divindade, responsáveis por sua própria cura, comprometidas com algo maior que elas mesmas, elas se tornam uma força de transformação que ecoa através das gerações. Esta não é fantasia espiritual. Esta é a realidade mais prática e urgente dos nossos tempos. O mundo precisa de exemplos de amor consciente. A humanidade está faminta por demonstrações de que é possível amar sem destruir, se comprometer sem perder a liberdade, ser vulnerável sem se tornar vítima. Você é parte dessa resposta. Sua jornada, com toda a sua dor e toda a sua beleza, é parte da solução que o mundo está buscando. O tempo das relações inconscientes está chegando ao fim. O tempo do amor como força evolutiva está apenas começando. E você, minha querida alma, está na linha de frente dessa revolução. Se esta mensagem tocou sua alma, se algo dentro de você reconheceu a verdade do que foi compartilhado aqui, eu te convido a deixar seu like como uma forma de gratidão pela energia que fluiu através desta experiência. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo mensagens que nutrem sua jornada espiritual e te lembram da grandeza da sua alma. E, por favor, compartilhe este vídeo com alguém que você sente que também está vivendo esta jornada transformadora. Às vezes, uma única mensagem pode ser exatamente o que uma alma precisa para lembrar de sua própria divindade.
Deixe nos comentários como tem sido sua jornada. Você se reconhece como a energia do feminino divino que completou sua cura? Ou você sente o chamado do masculino divino despertando dentro de você? Qual parte deste vídeo mais ressoou com sua experiência? Sua história pode ser exatamente a luz que outra alma precisa ver hoje para continuar caminhando. Cada comentário que você deixa aqui se torna parte de uma rede sagrada de apoio, onde almas que estão passando por jornadas similares podem se encontrar e se fortalecer mutuamente. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Milhares de almas ao redor do mundo estão vivendo experiências similares, quebrando os mesmos padrões ancestrais, transcendendo as mesmas limitações, respondendo ao mesmo chamado para o amor consciente. Agradecemos profundamente por você ter permitido que esta mensagem chegasse até você. É através do seu coração aberto, da sua busca sincera, da sua coragem de continuar crescendo, que mensagens como esta podem existir e tocar outras vidas. Que você continue sendo um farol de luz no mundo. Que sua jornada inspire outros a acreditarem na possibilidade da transformação. Que seu amor se torne uma ponte entre o humano e o divino. Estamos juntos nesta revolução do amor, hoje e sempre. Namastê.